Graça e paz, meus irmãos. Abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 14. Gálatas 3, do 1 ao 14. Escute com fé, com atenção, com reverência e com o coração aberto, pois é o próprio Deus que fala conosco nesta noite. Assim diz o Senhor: Ó Gálatas tolos, quem vos enfeitiçou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim tolos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Eterno Deus, nós louvamos ao Senhor pela Tua palavra, orientação para a nossa vida, direção para o nosso coração. Pedimos que o mesmo Espírito que inspirou Paulo a escrever estas palavras possa agora iluminar o nosso entendimento, para que nós, ó Deus, sejamos modelos de fé para esse mundo hipnotizado pelas obras da carne. É isso que pedimos no nome de Jesus. Amém. Acredito que os mais velhos aqui conheçam aquele famoso comercial que aparece uma criança com um turbante na cabeça, balançando o chocolate batom e dizendo às mães donas de casa: compre batom, compre batom, seu filho merece batom. Depois, essa criança estala os dedos,
dizendo: agora você pode acordar, mas a minha voz ficará na sua cabeça, dizendo: compre batom, compre batom. Eu não sei se sua mãe foi hipnotizada por esse comercial, mas com certeza as crianças que ouviram esse comercial naquela época se lembram até hoje para as mães comprarem batom. É mais ou menos isso que acontece no mundo. Ele quer nos hipnotizar com dinheiro, sexo, glamour, reconhecimento, status e até narrativas dorianas de vida e família. Como assim narrativas dorianas? Aquele comercial doriano onde tudo está perfeito, limpo, cheiroso, não tem louça na pia, está todo mundo alegre em volta da mesa por conta da margarina. O mundo quer nos hipnotizar com a mensagem de que o pecado não é tão ruim assim, não vai fazer tão mal e que se for para você ficar bem, então vale a pena arriscar. O mundo prega que vale a pena acabar com seu companheiro de serviço, amigo de escola ou faculdade, se você for se dar bem nas costas dele. O mundo quer lhe hipnotizar, dizendo que você não vai ter ali tudo o que você precisa. O mundo quer lhe hipnotizar, dizendo que vale a pena abandonar um casamento, se não houver compatibilidade de gênios. O mundo quer lhe hipnotizar, dizendo que ter filhos vai acabar com sua vida, liberdade e também com todos os seus recursos financeiros, porque você não terá mais tempo para você e nem recursos para você investir. Você tem sido hipnotizado pelos fascínios do mundo? Deus nos alerta através da sua palavra para não nos deixarmos persuadir pelos feitiços do mundo. Devemos combater a hipnose do mundo com uma vida que vive e caminha pela fé, sendo exemplos vivos de filhos de Deus no mundo. Devemos combater a hipnose do mundo com uma vida que vive e caminha pela fé, sendo exemplos vivos de filhos de Deus no mundo. É isso que Paulo diz aos Gálatas nesse parágrafo aqui. Paulo mostra para eles que estavam sendo hipnotizados por narrativas falsas, que diziam que a força deles, o desempenho deles diante da lei, os tornava mais espirituais e seriam considerados filhos amados por Deus. É por isso que Paulo diz aí 2 vezes: ó Gálatas tolos, tanto no versículo 1, quanto também no versículo 3. Eu sei que na sua tradução aí está insensato, e é uma possível tradução, mas eu entendo que Paulo está sendo aqui bem mais severo. Paulo está sendo aqui bem mais enfático, e a tolice dos Gálatas estava escancarada. E ele então estava mostrando isso. Ó Gálatas tolos! Quem vos enfeitiçou? Quem vos fascinou? Diante dessa repreensão, Paulo faz 4 perguntas para dissuadi-los a abandonar essa vida enfeitiçada. Ele queria reforçar que as obras da lei não os fariam mais amados por Deus, provocando uma reflexão de que aquele estilo de vida não compensava e os movendo ao desejo de mudar para uma vida que vive pela fé, sendo exemplos de crentes no mundo. Paulo queria aqui provocar uma reflexão aos Gálatas sobre que aquele estilo de vida não compensava. Eles precisavam mudar de vida e eles precisavam ser exemplos de fé para todas as pessoas do mundo. Buscando mostrar como vivem os verdadeiros filhos de Deus, Paulo apresenta o exemplo de Abraão, pois ele é o pai da fé.
Paulo mostra que os Gálatas deveriam ser como Abraão, alguém justificado pela fé e que serviu de exemplo de fé para os filhos de Deus. Nesse sentido, nessa noite eu gostaria de pensar com você sobre 3 lições para combater a hipnose do mundo. 3 lições para combater a hipnose do mundo. Primeira lição: devemos reconhecer que os feitiços do mundo nos deixam tolos, cegos e egoístas. Devemos reconhecer que os feitiços do mundo nos deixam tolos, cegos e egoístas. Vejam aí, do versículo 1 ao versículo de número 3 na Bíblia de vocês. Ó Gálatas tolos, quem vos enfeitiçou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim tolos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. O primeiro argumento usado por Paulo para mostrar que uma vida hipnotizada pelo mundo não compensa é apresentar os efeitos dos feitiços do mundo. Ao nos abrirmos para as obras da carne e uma vida mundana, nos tornamos tolos, cegos e egoístas. A narrativa das obras da carne nos faz viver de forma incoerente. Sabe por quê? Porque ela promete 1001 coisas, mas não cumpre nenhuma das suas promessas. O mundo promete 1001 coisas, mas não cumpre nenhuma das promessas dele. A narrativa das obras da carne nos faz esquecer da obra de Cristo na cruz como mensagem de esperança para nós e nos dá uma expectativa utópica e frustrante no mundo aqui e agora. A narrativa das obras da carne nos faz olhar apenas para o nosso próprio umbigo, nos tornando insensíveis e indiferentes aos outros. Isso é visto na repreensão de Paulo aos Gálatas. Ele mostra que os Gálatas estavam enfeitiçados ali com os falsos ensinos dos falsos mestres, indicando que estavam hipnotizados pela narrativa dos falsos mestres da lei. Eu sei que na Bíblia de vocês deve estar traduzido por quem vos fascinou, mas a palavra grega aí traz mais a ideia de um feitiço mesmo, de algo que envolve ali os Gálatas e os cega, os torna tolos, os torna egoístas. Era um feitiço que estava sendo jogado ali pelos falsos mestres das obras da lei. Eles estavam fazendo com que os Gálatas se afastassem de Cristo para se aproximarem de práticas que diminuíam a importância de Cristo. E quais eram essas práticas? Circuncisão, dieta judaica e guardar dias e dias. Os falsos mestres do judaísmo do primeiro século estavam conduzindo os Gálatas para regredirem na fé ao invés de avançarem. E Paulo mostra que os efeitos desse feitiço iriam tornar os Gálatas tolos, cegos e egoístas. A tolice dos Gálatas é vista nas 2 vezes que Paulo os chama assim, pois eles começaram bem a vida cristã, mas estavam se deixando levar pela hipnose dos falsos ensinos dos judaizantes da Galácia. Isso é visto aí nos versículos 1 e 3. Paulo repete a mesma expressão, ó Gálatas tolos, e no versículo 3 diz, sois assim tolos. Eles começaram bem. Paulo diz aí no versículo 3
Tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Ou seja, eles começaram bem, eles ouviram do próprio Paulo a palavra do Evangelho. Mas agora eles estavam se distanciando do Evangelho de Cristo e de Paulo e se aperfeiçoando em obras da carne, em práticas ali que não agradavam ao Senhor. Eles estavam se tornando tolos. Já a cegueira deles é vista no argumento paulino do versículo 1, dizendo que eles não estavam mais olhando para a obra de Cristo na cruz, que foi apresentada com detalhes gloriosos e grandiosos pelo próprio apóstolo. Vejam aí, versículo 1. Quem vos enfeitiçou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Quem está hipnotizando vocês? Está tirando os olhos de vocês da obra de Cristo? Paulo está dizendo, antes vocês olhavam e confiavam na obra de Cristo na cruz, mas agora, nem que eu traga a mensagem do Evangelho em um grande outdoor, vocês enxergam a maravilhosa obra de Jesus por vocês. Nem que eu expresse isso numa grande faixa, vocês estão olhando mais para Jesus. É interessante que a palavra aí, que foi traduzida por exposto, ela vem do mundo da publicidade. Os gregos a usavam para se referir a um aviso público afixado para mostrar que uma propriedade estava à venda. E todo mundo que passava via que aquela propriedade estava à venda. Nesse sentido, Jesus Cristo fora exposto diante dos Gálatas, como se estivesse num cartaz gigante ou em uma grande tela, mas eles estavam cegos para isso, pois passaram a confiar em outra coisa. Já o egoísmo dos Gálatas é visto no questionamento de Paulo no versículo 2, mostrando que eles achavam que tinham recebido o Espírito Santo pela força deles e que o Espírito permanecia habitando neles por conta do desempenho deles na prática das obras da lei. Vejam aí o versículo 2 na Bíblia de vocês. Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo está dizendo, vocês acham que vocês detêm o Espírito em vocês porque vocês praticam a lei? Ou vocês acham que vocês foram ungidos ou que o Espírito foi derramado em vocês porque vocês cumprem o ato da circuncisão? É claro que não. Eles estavam deixando se persuadirem pelos falsos ensinos dos judaizantes, ao invés de acreditarem e confiarem que o único que manteria o Espírito ali, aceso no coração deles, era o próprio Senhor para a vida deles. E o que há de comum nesses cinco versículos primeiros aqui que nós lemos? O que todos os versículos terminam? Todos os versículos terminam com um ponto de interrogação. São todos perguntas e questionamentos de Paulo aos Gálatas. E por quê? Porque ele queria produzir um efeito persuasivo de convencimento aos Gálatas que o feitiço dos falsos ensinos iriam levá-los para mais longe de Deus e não os aproximariam do Senhor. Paulo não esperava as respostas deles, mas usava uma linguagem irônica, cuja resposta era óbvia, para conduzir os Gálatas à conclusão que eles deveriam abandonar os falsos ensinos, os feitiços e a hipnose dos falsos mestres e voltarem-se para Jesus. Era isso que os Gálatas deviam fazer. E Paulo faz 5 perguntas retóricas para
de fato tocar o coração dos Gálatas e falar: esse caminho não compensa. Esse caminho não compensa. Volte-se para Jesus agora. Só que isso não acontece só com os Gálatas. Isso pode acontecer conosco também. Você tem sido ludibriado pelos falsos ensinos desse mundo? Você tem sido hipnotizado pelas falsas promessas do mundo e da carne? Você tem confiado no seu conhecimento, dinheiro ou potencial, ao invés de Cristo para viver? Você tem sido enfeitiçado pelo sentido vazio e pelos valores distorcidos do mundo e do pecado? Não se engane. O pecado, o mundo e as obras da carne lançam iscas atrativas que vão tornar a sua vida mais fácil, que pregam uma falsa liberdade e prometem uma vida enganosa. Mas isso são só iscas para você cair nas armadilhas. Não se engane. O mundo, o pecado e as obras da carne vão lançar iscas atrativas que vão apresentar uma vida mais fácil, uma falsa liberdade e até mesmo uma boa vida enganosa. Mas isso são iscas para atrair você para a armadilha que lhe espera. Os falsos ensinos desse mundo querem hipnotizar você a fim de que você ande como um tolo, achando que sabe tudo, mas negando aquele que é onisciente. Os desejos da carne querem hipnotizar você para lhe deixar cego, achando que pode ter segurança nas coisas aqui, mas não confiando naquele que pode lhe dar toda a tranquilidade e segurança que você precisa, pois ele é onipotente. As propostas do pecado querem deixar você egoísta, pois vão hipnotizar seu coração para pensar em você mesmo e viver somente para você, porque você precisa ser feliz. Mas, na verdade, você estará negando a fonte de toda a felicidade, que é Cristo Jesus. Combata a hipnose dos falsos ensinos do mundo, das tentações do pecado e das propostas das obras da carne, considerando que os feitiços dessas coisas trazem tolice, cegueira e egoísmo. A primeira coisa que você precisa sair daqui nesta noite sabendo é que toda e qualquer tipo de proposta feita pelo mundo, pela carne e pelas tentações vão produzir efeitos que vão trazer tolice, cegueira e também egoísmo. Combata isso no seu coração. Combata essas coisas sabendo que isso vai te enfeitiçar para ser mais tolo, mais cego e mais egoísta. A segunda lição que a gente aprende aqui com Paulo é que quando vivemos baseado nas obras da carne, recebemos a maldição do mundo. Porém, quando vivemos pela fé, desfrutamos das bênçãos de Deus. Segunda lição para combatermos os feitiços desse mundo, a hipnose desse mundo. Quando vivemos baseado nas obras da carne, recebemos maldição do mundo. Porém, quando vivemos pela fé, desfrutamos das bênçãos de Deus na nossa caminhada. Vejam os versículos 9 e 10 na Bíblia de vocês. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. O segundo argumento paulino para mostrar que uma vida hipnotizada pelo mundo não compensa é apresentar os resultados de uma vida baseada nas obras da carne, que é maldição,
e os resultados de uma vida pela fé, que são bênçãos sem fim. Paulo, então, agora está apresentando aqui o resultado de uma vida que vive baseado nas obras da carne, que é a maldição, e o resultado de uma vida que vive pela fé, que são bênçãos sem fim. Ao confiarmos na carne e abraçarmos sua proposta de vida, acabamos sendo o mais infelizes de todos, pois coisas boas terão gostos amargos, porque as obras da carne não podem trazer gostos deliciosos para nós. Pense, por exemplo, nos relacionamentos. Quando nós baseamos os nossos relacionamentos em apenas trocas de favores, aquilo que é mais belo que Deus criou, que foi o relacionamento uns com os outros, vai se tornar algo amargo. Por quê? Porque eu posso ter frustração se o outro não atender o meu desejo, eu posso frustrar o outro, e assim sucessivamente. Paulo está dizendo que quando nós confiamos na carne para viver, até as coisas boas se tornam amargas nesse mundo. Não teremos ânimo para lidar com as situações difíceis, porque as obras da carne tiram a nossa força ao invés de dá-las. Não teremos esperança em lidar com os momentos mais tristes da vida, porque as obras da carne trazem desespero, pois a vida se resume no aqui e agora. É isso que Paulo diz aos que confiam no seu desempenho diante das obras da lei. Eles estão debaixo de maldição, porque não conseguem cumprir a lei e nem têm a intenção correta em fazer. É isso que Paulo diz aí no versículo 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. E tem duas coisas aqui que mostram a maldição. Primeiro, o não cumprimento da lei, porque todo mundo pecou e todo mundo carece de uma vida santa e reta diante do Senhor. Só que a segunda coisa que é mais profunda, até mesmo aqueles que tentam viver pela lei, tentavam viver para se aparecer e não como um sinal da glória de Deus. Era para mostrar que era o santão. Era para mostrar que era melhor do que os outros. Era para mostrar que ele sim era filho de Abraão. Era isso que estava acontecendo aqui na Galácia. Eles cumpriam a lei apenas com a intenção de se apresentar como os mais espirituais. Essa aqui é uma citação de Deuteronômio 27 e 26 que Paulo está fazendo. E ele usa isso como um texto prova de que alguém que confia em si mesmo, na sua força, na sua carne, é maldito diante de Deus. É isso que Deuteronômio 27 e 26 vai dizer. Se você confia na sua força, na sua obra, naquilo que você acha que pode fazer, você não consegue agradar o Senhor. Ao invés de bendito, você se torna maldito diante de Deus. É uma vida vulnerável, porque não está diante da proteção amorosa do Senhor. É uma vida sujeita a receber disciplinas da parte de Deus, dardos tentadores de Satanás, e pode ser que os desejos pecaminosos aumentem potencialmente, pois o Senhor não estará com suas bondosas mãos estendidas para restringir os desejos pecaminosos do seu coração. Ser maldito é andar errante pela terra, infeliz e talvez até buscando acabar com essa tristeza, mas não encontrando solução, porque você está longe de Deus, assim como foi Caim. Você tem vivido de forma infeliz, desnorteado e errante por essa vida? Em que você tem confiado? Quem ou o que lhe traz segurança? Sua saúde? Seu dinheiro? Seus amigos? Paulo está dizendo que uma vida que confia em si mesmo,
nas coisas criadas ou qualquer outra coisa que não seja o Senhor, ao invés de segurança, tranquilidade e felicidade, encontrará maldição, pois será infeliz, inseguro, vulnerável, errante e desorientado por essa vida. Preste atenção no que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que uma vida que confia em si mesmo, nas coisas criadas ou qualquer outra coisa que não seja o Senhor, ao invés de segurança, tranquilidade e felicidade, encontrará maldição, pois será infeliz, inseguro, vulnerável, errante e desorientado por essa vida. Não confie em si mesmo, em sua capacidade de se superar, em sua inteligência, em sua esperteza, em sua força ou em sua influência. Confiar nisso é acarretar maldição ao invés de bênçãos. Por outro lado, Paulo diz que uma vida que caminha pela fé, que confia em Deus e em como Ele nos resgatou da maldição, essa é uma vida que tem bênçãos. Como diz aí o versículo 13, vejam aí na Bíblia de vocês. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Cristo se tornou maldição em nosso lugar para sermos agora amados, benditos e estimados por Deus através da cruz. Ao fazer isso, Cristo pagou o valor da nossa dívida com a sua própria vida. Paulo usa uma linguagem comercial aqui para mostrar que Deus não poupa recursos para nos dar vida abençoada nele. Paulo usa uma linguagem comercial aqui para mostrar que Deus não poupa recursos para nos dar vida abençoada nele. E a linguagem comercial está na expressão resgate. É uma expressão usada no comércio de escravos. No contexto do primeiro século, quando um senhor de escravos ia comprar um escravo, ele ia até uma praça e olhava ali todos os escravos e pagava o resgate para tirá-lo daquela prisão. É exatamente esse verbo que Paulo está usando aqui. Resgatar significa que Deus pagou pela minha e pela sua vida para nos resgatar do império das trevas e pagar a nossa dívida diante de Deus. Deus aplicou o seu maior tesouro a fim de nos resgatar para Ele. Deus aplicou o seu maior tesouro. Deus deu o melhor dele para que nós fôssemos resgatados. Sabe aqueles rendimentos, aqueles investimentos, aquilo que você está poupando ali para fazer uma aplicação, não chega nem perto daquilo que Deus fez por você. Ele deu Cristo Jesus. E com isso eu não estou falando que você precisa dar tudo que você tem para a igreja. Não é isso. Eu só estou comparando que às vezes você valoriza mais essas coisas do que você valoriza a obra de Cristo Jesus. É só isso que eu quero que você compare agora. É só isso. Todos os recursos que você tem não se compara ao tesouro maior que Deus entregou para salvar você. Mas o que é ter uma vida abençoada para Paulo? É não ter problemas? Não passar por dificuldades? Não ter crises, desânimo e fadiga na caminhada de fé? Claro que não. Ser abençoado para Paulo é ser como Abraão, que mesmo sem entender, ter clareza e certeza das coisas à sua frente, ele confiou no Senhor e viveu para Deus, porque sabia que Deus estava do seu lado.
que a mão do Senhor era com ele diante dos seus inimigos e também diante das situações difíceis. Como diz Paulo no versículo 9, vejam aí, os da fé são abençoados com o crente Abraão. Ou seja, a bênção de Abraão de ser povo de Deus, ter uma vida alegre e satisfeita no Senhor, recai sobre os que confiam em Deus. A bênção de Abraão de ser povo de Deus, ter uma vida alegre e satisfeita no Senhor, recai sobre os que confiam em Deus. A maior bênção que alguém pode ter e a maior alegria que se obtém é confiar em Deus diante dos altos e baixos da vida, como fez Abraão. Você vê uma vida de fé como a vida mais feliz? Ou você olha para o seu vizinho, alguém que não crê em Deus, que você fala, nossa, agora ele deve estar lá comendo seu lanche, eu estou aqui na igreja ouvindo o sermão. Você faz essa comparação no seu coração? Você acha que os que não estão na fé são mais felizes porque conseguem descansar mais, ter mais tempo no domingo? Se você faz isso, você está sendo como os Gálatas, tolos. Porque Paulo está dizendo que a vida mais feliz é a vida que vive pela fé. Você entende que confiar em Deus é a maior bênção que alguém pode ter? Você deseja cada vez mais confiar no Senhor, porque essa é a vida abençoada para você? A melhor forma de viver é pela fé, porque isso alimentará e sustentará o seu coração para confiar em Deus em toda e qualquer circunstância. Você precisa viver pela fé, porque é isso que vai fortalecer o seu coração e, de fato, aquecer a sua alma para continuar caminhando, apesar das circunstâncias. Para combater a hipnose do mundo, que propõe uma vida boa, mas é maldita, nós precisamos viver pela fé, confiando em Deus e sendo fortalecido para confiar cada dia mais no Senhor. Para combater a hipnose do mundo, que propõe uma vida boa, mas que é maldita, nós precisamos viver pela fé, confiando em Deus e sendo fortalecidos para confiar cada vez mais no Senhor. Terceira lição que Paulo nos dá aqui nesta noite. Para combater a hipnose do mundo, nós precisamos mostrar que a hipnose do mundo não compensa. Precisamos ser exemplos de fé em Deus. Para mostrar que a hipnose do mundo não compensa, precisamos ser exemplos de fé em Deus. Vejam aí o versículo 14 na Bíblia de vocês. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O terceiro argumento de Paulo para combater uma vida hipnotizada pelo mundo é que precisamos ser exemplos de fé em nossos afazeres diários, em nossos relacionamentos, assim como Abraão foi para os demais crentes que vieram depois dele. Nosso mundo está carente de bons exemplos cristãos, como foi Abraão. As pessoas desejam alguém que as influencie e oriente nas questões mais corriqueiras da vida. Não é à toa que a profissão de influencer tem crescido exponencialmente, porque as pessoas anseiam por saber, por ter orientação, por ter influência sobre elas nas coisas mais cotidianas e corriqueiras. Nesse sentido, Paulo vai nos desafiar a sermos influenciadores para o reino de Deus aqui. Enquanto a influência do mundo e da carne visam
enfeitiçar os outros para torná-los escravos e malditos, como faziam os falsos mestres da Galácia. Os filhos de Deus vivem como exemplos de trabalhadores, estudantes, mães, pais, filhos, donas de casa e amigos, a fim de mostrar no que consiste a verdadeira fé em Cristo, como fez Abraão, relatado por Paulo, aí no versículo 6. Vejam aí. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão era um exemplo de fé, não porque ele acertava tudo, mas porque quando as coisas ficaram difíceis, quando problemas vieram, quando situações corriqueiras aconteciam que fugiam do controle dele, ele confiava no Senhor. Abraão também foi enfeitiçado. Abraão foi enfeitiçado por Sara, com uma simples palavra. Abraão, talvez Deus quer nos dar um filho não através de mim, mas através da minha serva, Agar. Então coabita com ela e assim nós teremos um filho da promessa. Maldita Sara. Claro que depois ela vai se tornar bendita, porque depois Deus vai converter o coração dela. Mas ela fez errado. E Abraão caiu. Abraão falou, é verdade. Só que depois dessa situação, Deus foi tratando o coração de Abraão e falou, Abraão, não falei para você que eu é que vou dar um filho para você? Não vai ser na sua força, não vai ser nos seus méritos, não vai ser naquilo que você pode. Eu vou te dar. Você com quase 100 anos e Sara com quase 90, e eu vou dar um filho para vocês. E assim Abraão foi sendo um exemplo de fé, um exemplo de alguém que de fato se mostrou ali firme. Não sei se vocês se lembram, mas tem um evento ali muito interessante na vida de Abraão. Ele estava caminhando, buscando a direção do Senhor para alcançar a terra que Deus tinha ali pré-anunciado para ele. E ele passa por um reino, o reino de Abimeleque. E Abimeleque diz, quem é aquela? Quem é Sara? Ela é sua irmã? E Abraão, então, mais uma vez, falha ali, peca. E fala, ela é minha irmã. E Abimeleque, então, tem o desejo de coabitar com Sara. Só que na noite seguinte, Deus vem em sonhos para Abimeleque e fala, não toque, porque ela é esposa de Abraão. E aí Abimeleque vai lá, fala, e Abraão então ora e de fato o abençoa ali, e eles são ali abençoados pelo Senhor. Mas veja, Abraão também teve as suas falhas, mas o que mudou, ou por que ele é o grande exemplo de fé? Porque mesmo diante das suas falhas, ele teve o seu coração convertido e continuou confiando em Deus. Por que Paulo não falou sobre a história de Moisés, que foi o mediador da lei? Porque na época do Novo Testamento, os filhos de Deus, eles falavam que quem eram os verdadeiros e amados filhos do Senhor eram os filhos de Abraão. Mas eles achavam que eram filhos de Abraão por descendência ou consanguinidade. E o que Paulo está dizendo aqui é que os verdadeiros filhos de Abraão imitam o seu pai na caminhada e no exemplo de fé. Os filhos de Abraão não são os que são descendentes ou que têm a mesma genética de Abraão. Os filhos de Abraão são os que praticam as mesmas obras que ele praticou. Os que vivem pela fé como ele viveu.
os que caminham sendo exemplos para a sua geração, exemplos de fé no Senhor Jesus. É isso que Paulo diz quando fala que Abraão foi estimado, justificado e amado por Deus porque creu nele, no versículo 6. Ou seja, Abraão recebeu um crédito de justiça e amor por parte de Deus, porque ele foi um exemplo de fé. Ele creu, ele confiou no Senhor. E ao receber esse crédito de justiça e amor, Abraão passa a agir, a caminhar e a viver pela fé em todos os momentos. Ele sai do convívio de seus familiares, entendendo que Deus o supriria em todas as coisas. Ele obedece e vai para uma terra que nem sabia onde ficava, porque confiava que seria a melhor terra do mundo. E por quê? Porque a terra manaria leite e mel, porque a terra daria os melhores frutos, os melhores gados sairiam dali, os melhores pastos ou o melhor clima estaria nessa terra? É claro que não. Abraão confiava que seria a melhor terra, porque a presença de Deus seria presente em todos os momentos. A presença de Deus é que de fato fazia com que Abraão ansiasse por essa terra. Ele que é o arquiteto e fundador da cidade que Abraão ansiava. E era isso que movia Abraão a viver pela fé, a presença de Deus na terra. Mesmo sem ver, creu e caminhou pela fé. Mesmo perdido, desanimado ou desconfiado, Abraão esperou em Deus e sempre caminhou com ele e ao lado dele, porque ele sabia que confiar em Deus é sempre caminhar com o Senhor. Confiar e esperar em Deus é sempre caminhar com o Senhor. Abraão se tornou alguém que confia, teme e espera em Deus. E isso o levou a caminhar e ser um exemplo de alguém que vive pela fé em todos os momentos da vida. Mas isso tem implicações para nós também. Isso tem coisas que, de fato, nos chamam e nos desafiam a viver como Abraão. Você tem caminhado pela fé ou por aquilo que você vê? Você confia em Deus e mostra isso através do exemplo de vida, de fé e caminhada com Deus? Você tem sido um exemplo de cristão como foi Abraão? Ou tem se mostrado hipnotizado pelas coisas do mundo e obras da carne? E quando eu digo isso, eu estou dizendo se você tem feito isso na sua casa, na sua escola, na sua faculdade, nos seus relacionamentos, lá no seu bairro com seus vizinhos. Eles olham para você e falam, lá vem um filho de Deus? Ou eles olham para você e não falam nada? Como você tem vivido? Você se declara filho de Abraão? Se sim, você vive como Abraão? Você caminha pela fé? A única maneira de quebrar o feitiço daqueles que estão hipnotizados pelo mundo e obras da carne é o Evangelho de Cristo Jesus. A única maneira de quebrar o feitiço daqueles que estão hipnotizados pelo mundo e obras da carne é o Evangelho de Cristo Jesus. Para isso, Deus deixou seus filhos para serem exemplos de pessoas renovadas, em processo de restauração, que apontam para a verdadeira vida com Deus. As pessoas vão ter o feitiço quebrado da hipnose desse mundo através da sua vida, da forma que você mostra a sua fé em Deus em cada momento. Elas anseiam por isso. Elas esperam atitudes dos cristãos que de fato falem, aqui está uma vida segura. Em quem?
eu posso ver ali a vida com Deus. Deus nos deixou nesse mundo para sermos exemplos de pessoas renovadas, em processo de restauração e que apontam para a verdadeira vida com o Senhor. Somos chamados a quebrar o feitiço de corações hipnotizados desse mundo. E faremos isso, sendo pessoas que caminham pela fé, confiando em Deus e esperando nele sempre. Nós só vamos ser instrumentos de Deus para quebrar o feitiço de corações hipnotizados desse mundo, quando caminharmos cada vez mais pela fé, confiando no Senhor e esperando nele sempre. Você tem confiado no Senhor ou tem se deixado ser enfeitiçado pelas coisas desse mundo?